Olá pessoal, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Estou assim muito feliz de estar gravando esse vídeo, porque falar da palavra de Deus é fantástico, é muito bom, nos edifica. E espero também que edifique você, né, através deste estudo aí do profeta Ageu, uma série de estudos que estamos fazendo aí dos profetas menores. Espero assim que você esteja gostando deste vídeo e que assim dê o seu like, se inscreva no nosso canal, nos ajuda a continuar a fazer estes estudos que seja assim edificante para cada um de nós. O profeta Ageu, né, vamos assim ser bastante breve, é um estudo bem resumido, mas eu tenho certeza que para os dias de hoje vai trazer algo que será muito edificante. O texto base que nós estamos assim trabalhando nesse profeta é o texto do capítulo 2, o versículo 9, muito conhecido, você já deve ter ouvido. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu, o capítulo 12, versículo 9. Você já percebe aí que tem uma mensagem profunda nesse texto aí. Mas antes da gente entrar propriamente dito no livro, vamos falar um pouco de Ageu. Falar pouco mesmo porque, na verdade, nós não temos muitas informações. Vários historiadores também, bíblias de estudo, se a gente for consultar, nós não temos informações sobre o passado, sobre a genealogia de Ageu. A única citação fora do livro que nós podemos perceber, que nós vemos na Bíblia, é o livro de Esdras, o capítulo 5, versículo 1, que fala também dele indo conclamar o povo a reconstrução do segundo templo de Jerusalém. Está aí a grande sacada, a grande mensagem do profeta Ageu. Ele conclama o povo para a reconstrução do segundo templo. Vamos mais à frente, e aí temos outra coisa também, falando ainda de Ageu. O significado do seu nome é bem peculiar, festa. Por conta desse nome, festa ou festividade, algumas bíblias falam minha festa. É interessante, por quê? Com isso, alguns já citam que ele pode ter nascido em uma festa judaica, nesse período. Então, tinha esse costume naquela época, né, dos pais darem o significado do nome de acordo à época, ao local, à situação, enfim. Então, Ageu ele tem esse significado que é importante, festa, para nós também. Isso dá essa ideia da sua ocasião de nascimento. Tá? Ele também é conhecido como profeta do templo, por causa justamente de conclamar o povo à reconstrução do templo. Isso é mais contundente para que a gente lembre do profeta Ageu, lembrar que ele foi profeta do templo. Também, outra informação importante sobre o profeta Ageu, ele é um profeta pós-exílio. Após o exílio de 70 anos na Babilônia, no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia, veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu, por intermédio de Deus. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. E isso no nosso calendário é interessante lembrar que no nosso calendário essa data é justamente 29 de agosto de 520 a.C., e isso a gente tem que conferir no capítulo 1, versículo de 1 a 11. Se você for observar, nós temos essa conclusão aí. O capítulo 1 é que fala dessa forma. E aí vamos estar lendo, só para a gente poder entrar mais profundamente nesse texto, temos que ler essa passagem de 1 a 11, que diz assim: no primeiro dia do 6º mês do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram, subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das suas mãos foi prejudicado. Fiz questão de ler essa palavra porque ela é muito profunda, ela é muito forte. E é o primeiro capítulo de Ageu. Quando ele cita essa primeira mensagem que veio do Senhor, como ele relata no primeiro versículo, somente 24 dias aproximadamente, foram 24 dias que o governador Zorobabel acatou essa mensagem e aí começou a conclamar o povo a realmente construir o templo. Lembrando que o decreto de Ciro foi em 538 a.C. O profeta Ageu, ele recebeu essa palavra e começou a conclamar o povo 520 a.C. Se é bom de matemática, a gente já vai ver aí 18 anos depois. Então, perceba que após o decreto do rei Ciro, persa, ou seja, imagine, ele deu também todos os recursos, diz a palavra, que ele deu todos os recursos para o povo construir o templo. E interessante que nessa ida de lá da Babilônia para voltar para Jerusalém, nem foram todos, foram aproximadamente 50 mil pessoas para Jerusalém para reconstruir o templo. O livro de Ageu, ele é dividido em 4 mensagens básicas, 4 mensagens importantes. O capítulo 1 é toda voltada para a reconstrução do templo. O profeta, ele fala e ele chama o povo ao arrependimento. Perceba que ele cita diversas situações onde foi muito forte para o povo, muito forte. Quando ele fala de as pessoas estarem trabalhando demais, se preocupando apenas com a sua casa e deixando a casa do Senhor destruída. Então ele é bem contundente, ele é bem forte, ele é bem duro nessa palavra, mas 24 dias depois, isso a gente pode ver no capítulo 1, no versículo 15, ao 24º dia do 6º mês. Se a gente vê isso, foi quando o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, governador de Judá. Que aí foi nesse momento que ele realmente começou a chamar o povo à reconstrução do templo. Lembrando, 18 anos depois. A segunda mensagem, que é importante a gente lembrar também, o templo maior e as bênçãos do Senhor. Essa mensagem que é que Deus coloca as condições para as bênçãos chegarem. Ele coloca as condições. E isso está lá no capítulo 2, no versículo de 1 a 9. A gente não vai ler tudo, mas olha como fala a partir do versículo 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, se for ti, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca,
Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta terra, diz o Senhor dos Exércitos. E olha o que ele vai falar no 9. É o nosso texto base. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Por que que isso aconteceu nesse momento? A glória do segundo templo. Fala aqui, a glória do segundo templo. Quando fala, perceba que o templo que está se falando é o segundo templo. Mas olha como o versículo 9 nos traz uma mensagem escatológica. Nos traz uma mensagem importante para os dias de hoje. Olha só. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Olha como ele fala. A última casa. A última casa. Ou seja, não haverá outra mais. Mas é o segundo templo, que também já foi destruído. E agora? Última casa. Será que ele estava falando apenas dessa casa mesmo, construída por mãos de homens? Vamos para frente. E essa condição, quando ele fala sobre de ter sobrevivido, nos leva a pensar também que o profeta Ageu, ele viveu naquele tempo. Ele viveu no tempo do templo, do primeiro templo. Então, se 66 anos se passaram quando o seu ministério começou, é porque Ageu já tinha uma idade avançada, ou seja, ele já era idoso quando ele começou o ministério para conclamar o povo à reconstrução do segundo templo. Vamos para a terceira mensagem do profeta Ageu no seu livro. A bênção de Deus para um povo corrompido. Ele faz aí nesse momento, ele faz alusões, ele lembra o povo da sua impureza. Ele veio do cativo da Babilônia com muitos costumes, com certeza costumes que desagradavam a Deus. E mesmo assim, Deus ele assegura as suas bênçãos, porque ele é fiel à sua palavra. Ele cumpre aquilo que ele diz. Então, através do profeta Ageu, ele fala, ele lembra ao povo de tudo que eles estavam fazendo. Inclusive ele faz no capítulo, ele lembra ao povo isso no capítulo 2, versículo de 10 a 19, em relação a tocarem coisas puras. Quando a pessoa vem, ele lembra dos costumes, lembra até da própria lei. Se você ler todo o capítulo, você vai ver como eles advertem em relação à impureza. Se um homem vem impuro e tocar em algo puro, isso vai ficar puro? Não, vai ficar impuro. Mesmo assim, Deus, ele assegura suas bênçãos. E essa é a terceira mensagem. Mesmo assim, ele promete a reconstrução do templo. Ele dá todas as condições, inclusive o rei Ciro da Pérsia, ele quando institui aquele decreto, quando ele dá esse decreto, ele dá todas as condições, até todos os recursos necessários para a reconstrução do templo. Olha como Deus faz para nós, como Deus ele faz para o povo de Israel, usando os persas para poder dar também todos os recursos necessários. Isso é a mensagem 3 do capítulo, né, do livro de Ageu. E aí ele finaliza isso porque a gente precisa entender de algo importantíssimo do profeta Ageu. Ele conclama para a reconstrução do templo. Mas hoje, de que templo hoje nós precisamos estar lembrando e cuidando para os nossos dias? O nosso corpo. Esse sim é o templo do Espírito Santo. Esse sim que deve ser cuidado, deve ser lembrado. Sim, porque nós devemos cuidar deste templo. Mas vamos para lá, o capítulo 2, o versículo de 20 a 23. Olha o que ele diz para o profeta, para o governador Zorobabel, do versículo 20 ao 23. Diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele.
os cavalos e os cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O último versículo do livro de Ageu. Importante lembrar, ele faz essa alusão comparando, né, colocando o Zorobabel, que era governador de Judá naquela época, já dizendo para ele, olha, você será o anel de selar, meu servo. Deus falando a Zorobabel, já fazendo alusão a Cristo, que anel de selar naquela época, essa expressão anel de selar significava um símbolo de autoridade e poder. E olha o que Cristo fala mais à frente, é-me dado todo o poder e autoridade. É-me dado todo o poder e autoridade. Isso já estava fazendo alusão a Cristo, que foi o que falou o quê? Com o povo, eu derrubarei esse templo e reconstruirei em 3 dias. Ele estava falando de quê? Do templo do nosso corpo. Então, justamente, o profeta Ageu, ele nos traz essa mensagem importante para os nossos dias, justamente falando do templo do Espírito Santo. Todo o processo, tanto do primeiro templo quanto do segundo templo, a construção, a importância de pegar as melhores coisas, ouro, prata, inclusive no capítulo 2 também ele fala, meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor. Então, use o melhor para a construção do templo, porque na verdade ele estava fazendo alusão do quanto o Senhor nos dá importância ao nosso corpo, porque ele criou perfeito, ele fez o nosso corpo perfeito, nosso corpo é fantástico. A ciência está aí para dizer, cada dia que se descobre uma coisa, e é assim, não se esgota os estudos que fazem sobre a capacidade humana, porque Deus foi, né? Deus é o Criador. Então, quando ele fala dessa forma, ele não fala do templo feito por mãos de homens, mas perceba que toda a construção do templo, desde o primeiro, o segundo, é algo muito fino, algo muito que Deus ele coloca coisas exatamente a forma como ele quer. Ele diz o ouro como é, o tipo, as medidas, tudo é dito por Deus. Por quê? Porque é algo para que o homem entendesse que quem está na construção, quem está na direção é Deus. Mas tudo fazendo alusão ao nosso corpo, que mais à frente Cristo ele revela através da sua vinda. Então, nós precisamos ter essa mensagem gravada em nossos corações, que a glória desta última casa, você, será maior do que a primeira. Então hoje você é altar de Deus. Você, assim como Jesus ele falou àquela mulher samaritana, haverá um dia em que nem em Jerusalém, nem nos montes adorarás. Ele estava falando de você como altar, eu como altar de Deus, para glorificar e exaltar o Deus Todo-Poderoso. Que assim você seja assim grandemente edificado por esse estudo. Tenho certeza que no livro de Ageu você pode se aprofundar muito mais com as mensagens dele. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, nos ajude, para que assim possamos cada vez mais estar gravando vídeos para a edificação de todos, tá? Até o próximo vídeo.